O ano de 2021 chegou. Sempre que começa um ano, nós temos a perspectiva de que as coisas elas vão melhorar, de que esse ano vai dar certo, como se os nossos problemas eles fossem como um carro velho, que esse ano ele vai pegar no tranco, ele vai andar e tudo vai ser resolvido. Esse é o ano que eu vou perder 10 quilos. Esse é o ano que eu vou estudar. Esse é o ano que eu vou passar no concurso, no vestibular. Esse é o ano que eu vou conseguir aquele emprego que eu tanto sonhei. Esse é o ano que eu vou achar aquela pessoa e me casar. Esse é o ano que vou fazer aquela viagem. Esse é o ano das promessas. Imaginamos uma lista de coisas que gostaríamos de realizar. O ano mal começou. Ainda dá tempo. Tem muito tempo ainda. Então podemos sonhar com qualquer coisa. Que ainda dá tempo de fazer esse ano. Mas por que todo ano nós começamos com tantos sonhos? Prometemos a nós mesmos tantas coisas e quando chega no final do ano, olhamos para trás e vemos que muitos dos nossos sonhos eles se perderam no meio do caminho. Se Deus só me fez planos de prosperidade, por que então que a minha vida ela não prospera? Porque parece que as coisas elas continuam sempre iguais. Chega no final do mês, tá sem dinheiro, tá no vermelho, vai no supermercado e já não dá mais para comprar carne. Até a salsicha, que antes era barato, agora quando você olha o preço, você já cai para trás. Mas por mais dificuldades que os homens de Deus passaram, Deus sempre os abençoava em tudo. E tudo o que eles faziam dava certo. Porque as dificuldades eram apenas uma parte do caminho e não o seu destino. Os homens de Deus, eles passaram por dificuldades, mas eles não ficaram nelas. Samuel 18:14. A Bíblia diz que tudo o que Davi fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Davi passou por dificuldades, mas ele terminou a sua vida como um rei. Gênesis 39:3. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que José fazia. José também passou por dificuldades, mas ele terminou a sua vida como governador do Egito. Em Gênesis 26:1 diz que veio uma fome muito grande sobre a terra. A situação era difícil, o cenário era cinzento, as pessoas elas estavam morrendo de fome e a terra estava seca, as plantações não prosperavam e os alimentos eles se esgotavam. Mas em Gênesis 26:12 diz que Isaac semeou nesta mesma terra. Isaac semeou onde havia somente as previsões mais pessimistas, onde ninguém jamais esperaria que alguma coisa pudesse brotar do chão. Isaac, ele acreditou que Deus poderia abençoá-lo mesmo em meio à crise. Porque aquilo que você não consegue fazer de pé, quando você se ajoelha, Deus, ele faz por você. Isaac desafiou o tempo, as previsões, as estatísticas, a lógica. E Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais o que plantou no deserto. Deus sempre abençoa o homem de Deus em tudo que ele faz, mesmo que ele esteja no deserto. Tudo o que um homem de Deus faz dá certo, porque o homem de Deus
é aquele que é movido pelo Espírito. Ele não prospera na passividade. Ele não fica parado esperando a bênção chegar. Ele não fica deitado no sofá assistindo Vale a Pena Ver de novo. Aquele que é movido pelo Espírito, quando ele sabe que ele precisa fazer algo que é importante, ele vai lá e faz. Ele não fica enrolando, ele não fica dando desculpas, ele não perde hora, ele não chega atrasado, ele não faz corpo mole. Ele faz o que é certo, na hora certa, e ele faz bem feito, porque ele é o melhor em tudo o que ele faz, porque Deus está com ele. Por isso, se você precisa estudar para uma prova, quando chegar em casa, não fique no celular. Se você precisa emagrecer, emagreça de verdade. Não fique comendo besteira. Se você começou a ler um livro, leia até o final. Se começou um curso, uma faculdade, faça. E faça até o final. Se você começou uma academia, não fica faltando. Seja uma pessoa que faz. Seja uma pessoa que é movida pelo Espírito, que coloca Deus em primeiro lugar. E nada nesse mundo vai parar a você. Deus, Ele só nos prometeu 2 vidas. Uma é a vida eterna e a outra é a vida em abundância. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Uau! Isso é maravilhoso. O poder de Deus, Ele atua em nós. A Bíblia diz que através de mim, Deus pode agir na minha vida com poder e me tornar capaz de fazer qualquer coisa, infinitamente mais de tudo aquilo que eu jamais imaginei que eu pudesse fazer. É isso, é fantástico. Eu posso fazer qualquer coisa se eu deixar o poder de Deus usar a minha vida. Se Deus me usar, não há nada que possa me parar. Se eu usar somente a minha força, eu serei limitado. Se eu me basear somente no meu conhecimento, eu irei tomar decisões erradas. Se eu fizer somente a minha vontade, eu perderei tempo com coisas sem importância. Mas se eu tomar a decisão de viver a minha vida baseada na palavra de Deus, o mundo espiritual se move. Os céus se abrem. Os anjos, eles fazem festa. O nosso futuro é decretado pelas nossas decisões. E as decisões que nós tomamos hoje determinam o nosso amanhã. E a única decisão que você não vai errar, o único destino seguro, a única garantia que temos, a única certeza de que tudo vai dar certo, só existe quando negamos a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mateus 16:25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Existe um poder sobrenatural quando você deixa de viver a sua vida e vive a vida que Deus quer que você viva. Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se já não sou eu quem vive, eu posso enfrentar qualquer coisa, porque não há limites para aquele que é movido pelo Espírito. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não existe limitação, tudo é possível para quem tem fé, para quem coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus é a minha prioridade, as portas, elas se abrem. O impossível acontece. Os doentes se curam. Os cegos veem.
os coxos andam. Se Deus é a minha prioridade, a providência do Senhor sobre minha casa é infinita. O azeite, ele não acaba. O pão, ele se multiplica. O mar, ele se abre para eu passar. Não importa se você vive num barraco. Não importa se você chegou na sua formatura de Mercedes ou foi num Monza 89. Não importa onde você está hoje. Porque onde Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Você é muito mais do que a roupa que você veste. Você é muito mais do que o carro que você dirige. Você é muito mais do que a casa que você tem. Você é obra-prima, feita pelo maior de todos os artistas. Não importa se você foi achado no caminho ou na beira da estrada. Deus, ele não se cansa de amar você. Se Deus, ele é a minha prioridade, não importa que o mundo te rejeite. A rejeição, ela é a opinião dos outros, ela não é a opinião de Deus. Por mais que você tenha errado na sua vida, Deus, ele não desiste de você. Se Deus é a minha prioridade, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço que eu preciso de Deus. Que se eu não buscar a Deus, é impossível eu vencer a batalha espiritual sobre a minha vida. Efésios 6,12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Existe uma batalha espiritual sobre a minha vida, sobre a sua vida. De um lado, Deus fez planos de prosperidade e um futuro cheio de esperança. Mas do outro lado, tem o diabo. E ele quer te ver na lama. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir o seu casamento. Ele quer transformar a sua vida no inferno. Então, se eu não dobrar os meus joelhos, se eu não ler a Bíblia, se eu não conhecer a palavra de Deus, é impossível eu vencer esta luta. Se você não buscar a Deus, você já foi derrotado. E buscar a Deus é algo que só depende de você. Não depende de ninguém mais. O maior obstáculo, o maior empecilho para buscar a Deus é você mesmo. Se você não buscar a Deus, você é o seu maior inimigo. O diabo, ele não tem como impedir você de buscar a Deus. Ninguém no mundo tem o poder de impedir você de buscar a Deus. A única pessoa no mundo capaz de impedir você é você mesmo. A pessoa que não deixa que você receba as promessas de Deus é você. A pessoa que não deixa a sua vida prosperar é você. Não se engane. A cada dia que você deixa de buscar a Deus, você está destruindo a sua vida, impedindo você de chegar ao lugar que Deus quer te levar. É como se alguém tivesse tudo para ser feliz e de alguma forma consegue arrumar um jeito para fugir da felicidade. Deus quer te levar a lugares que você jamais sonhou. Deus, ele quer te dar muito mais. Ele conhece o seu coração. Ele sabe das suas necessidades. Aquilo que o mundo vende, aquilo que agrada aos olhos, isso é tudo ilusão. A verdadeira felicidade só Deus tem para você. Só Deus tem o seu milagre. Só Deus pode transformar a sua vida. Só Deus
tem a cura para as suas feridas. Não importa o quanto despedaçados foram os seus sonhos, Deus ele tem sempre uma nova história. A palavra que Deus liberou é tudo o que eu preciso para confiar. Se Deus prometeu, não importa se é daqui a 10 dias ou daqui a 10 anos, porque Deus ele é fiel para cumprir. O problema do crente não é se esquecer da promessa, mas se esquecer de quem prometeu. Uma das maiores fúrias do inferno é o inferno saber que ele não pode modificar nada daquilo que Deus fez para mim. O inferno, ele jamais pode anular aquilo que Deus preparou para você. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele não está atrasado. Toda aprovação tem hora para acabar, tem prazo determinado, tem data de validade. Se Deus, ele está no seu barco, não importa o tamanho da onda, Deus, ele já te deu a vitória. Não deixe que as angústias e preocupações da vida se tornem maiores do que a sua fé. Se você acreditar, Deus, ele vai agir com poder na sua vida. Mas se você duvidar, você já foi derrotado. Quando Davi pegou uma funda e 5 pedras na sua mão, ele tinha certeza, ele não duvidou, ele tinha certeza que ele ia vencer o gigante. Davi, ele não era soldado. Davi, ele não tinha nenhum preparo, ele não tinha nenhuma experiência em combate, ele nunca tinha matado ninguém, ele não era o mais forte, ele não era o mais inteligente, ele não era o mais alto, ele não tinha armadura, ele não tinha espada, ele não sabia nenhuma arte marcial e nem luta corpo a corpo. Ele não tinha nenhuma vantagem física sobre Golias. A armadura de Davi era ridícula. Sabe, a arma dele era ridícula. Imagina se você fosse desafiar um guerreiro famoso, como se fosse o Rambo, e você chegasse com uma arma que era uma funda e 5 pedras. Sabe, seria no mínimo ridículo. Mas Davi, ele não deixou de acreditar na vitória. Ele pegou o que tinha e apostou tudo, pois a sua fé era maior do que as suas dúvidas. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem crê, não existe impossível, existem milagres. Porque enquanto você vive por aquilo que se vê, o poder do sobrenatural, ele não se manifesta na sua vida. Mas se eu aposto todas as minhas expectativas em Deus, eu vivo por aquilo que não se vê, até que não tenha mais espaços para que gerem dúvidas, porque a fé preencheu todo o vazio dentro de mim. Porque é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Quem tem dúvida deixa de viver a vida que Deus quer e cria limites para suas próprias conquistas. Deus, ele já apostou tudo em nós. Quando ele disse: eu posso abrir mão de qualquer coisa, eu posso abrir mão até do meu filho, mas de você eu não abro mão. Mas para estar com Jesus, eu também preciso apostar tudo em Jesus. Lucas 14:33: se assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Quem faz de Jesus o seu tudo, encontra tudo em Jesus. E ainda que deixe tudo, nada lhe faltará. Mas se eu tenho dúvidas, se eu não consigo apostar tudo em Jesus, é porque eu não nasci de novo. Pode até ser um religioso bacana, pode até ser um moralista legal, pode até ser alguém que goste de Jesus,
mas não tem uma nova natureza, não vive uma nova vida, não é movido pelo Espírito. Você precisa tomar uma decisão. Se esse ano de 2021, ele é o ano que você vai ser alguém que é movido pelo Espírito, ou você vai ser a pessoa do sofá. A pessoa do sofá, onde nada muda e nada acontece. Nada na vida é fácil. O reino de Deus, ele exige sacrifícios. Ele vai te custar tudo. Ele vai custar a sua vida. Ele vai custar as suas decisões. Ele vai custar o seu tempo. Ele vai custar os seus hobbies. Ele vai custar o seu sono. Ele vai custar coisas que você deseja muito. Mas se tudo o que vale a pena na vida é difícil, não há nada que valha mais a pena nessa vida do que o reino de Deus. E é por isso que o cristianismo, que ele não tem um preço pago. Ele não é cristianismo, é apenas religiosidade. Um cristianismo que não custa nada, ele não vale nada. Quando Jesus, ele pede para Pedro jogar as redes, a rede, ela vem tão cheia de peixes que ela quase afunda o barco. Mas quando chega na praia, Jesus diz: deixa tudo e me segue. Mas por que Jesus encheu o barco, se logo depois ele chamou para largar tudo? Porque só quando você deixa algo que é seu, que Deus te dá algo que é dele. Quando Simba, ele vê seu pai Musafa morrer numa estourada de gnu, seu tio Scar, ele diz a Simba que a culpa é dele. Então Simba, ele foge. Na fuga, Simba, ele encontra um javali e um suricato, Timão e Pumba. E quando eles veem o leão, eles dizem: ele vai nos comer. Mas então vamos convencê-lo de que ele não é um leão. Hakuna Matata. Então, esse leão, ele acredita que ele não é mais um leão. Ele acredita que ele não é mais o herdeiro do trono. E ele passa a comer larvas. Sabe? Ele é o herdeiro do trono, mas ele passa a vida se rastejando no chão, procurando larvas. Sabe? Larva é um bicho nojento que se alimenta de coisa podre, que cheira mal. E a grande verdade é que as pessoas, elas se acomodam. As pessoas, elas se acostumam a viver uma vida de desgraça, uma vida de infelicidade. Elas se acostumam em não receber de Deus aquilo que elas têm direito. E você é como Simba. Você também é herdeiro do trono. Tem um reino te esperando. Tem um reino te esperando. Você só precisa tomar a decisão. Tomar a decisão de se posicionar no lugar que Deus quer levar você. Você só precisa despertar. Você é herdeiro do rei. Você é alguém que foi chamado para vencer. Que nesse ano de 2021 você possa tomar a decisão de ser movido pelo Espírito e se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Um ótimo domingo a todos e que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a graça e paz do Senhor estejam sempre com você. Amém.